Jerusalém respirava expectativa. As muralhas antigas pareciam ouvir o murmúrio do destino. O velho rei Davi, cansado das guerras, prepara a sucessão. O palácio está inquieto. Passos ecoam, vozes cochicham e o ar pesa como antes de uma tempestade. Entre os muitos filhos de Davi, um nome ressoa em meio ao silêncio. Salomão. Não o mais velho, não o mais valente, mas o escolhido. O profeta se aproxima. O sacerdote traz o óleo e a trombeta corta o céu. O som se espalha pelos becos e telhados, despertando corações e esperanças. O povo vê um jovem ajoelhado e entende que ali não é apenas uma coroa sendo colocada, mas uma promessa antiga sendo cumprida. O trono não é de ferro, é de fé. A linhagem não é sustentada por espadas, mas por obediência. E no meio da multidão, um rapaz sente o peso de um chamado que ainda nem compreende totalmente. Davi o chama em particular. As mãos do rei tremem, mas sua voz continua firme. Ele não fala de glória, fala de mandamentos, de integridade, de justiça. Ensina que reinar é servir, que sabedoria sem temor é vaidade, que o poder sem aliança é poeira levada pelo vento. E Salomão ouve. Ouvindo, entende que o trono só permanece firme quando o coração também permanece no Senhor. Poucos dias depois, o novo rei sobe até Gibeão. A noite cai e 1000 ofertas queimam sobre o altar. O fogo sobe, a fumaça dança e o céu observa. Entre os estalos da chama, o jovem rei fecha os olhos. Pede o que realmente importa. Não riqueza, nem vingança, nem longos anos. Pede um coração que saiba ouvir. Pede discernimento. Pede sabedoria. E o céu se inclina. Deus sorri. Porque o pedido de Salomão revela mais maturidade do que idade. Naquela mesma noite, Deus fala em sonho. Já que não pediste riquezas nem a morte dos inimigos, mas entendimento para julgar o meu povo, farei de ti o homem mais sábio que já existiu. Quando desperta, Salomão sente o peso da promessa dentro do peito. A sabedoria ainda não se mostra em livros ou teorias, mas em silêncio e humildade. Dias depois, o caso das 2 mulheres e do bebê chega ao trono. O palácio inteiro segura o fôlego. Nenhuma prova, nenhum testemunho. Apenas 2 vozes e uma vida. Então o rei diz: tragam a espada. O murmúrio se transforma em espanto. Mas Salomão não pretende ferir. Ele pretende revelar. Quando a verdadeira mãe grita: não o matem, entreguem o menino, a verdade sai das sombras. E o povo entende. A sabedoria de Deus habita naquele trono. A justiça não nasce da espada, mas do coração que escuta. Daquela sentença, o nome de Salomão se espalha por todas as terras. Israel floresce. As colheitas são fartas, as ruas seguras, os mercados vivos. A prata se torna comum como as pedras do caminho. O cedro do Líbano chega aos montes de Sião. E o rei escreve provérbios, canta cânticos, constrói cidades, organiza exércitos e administra justiça. Mas o brilho da prosperidade sempre carrega uma sombra. O ouro começa a brilhar mais que a fé. Os acordos diplomáticos trazem alianças e corações estrangeiros. A voz do mundo começa a sussurrar onde antes só se ouvia o vento de Deus. Mesmo assim, há dentro de Salomão um propósito que o distingue: erguer um templo para o Senhor. Davi sonhou, mas não construiu. Salomão decide tornar o sonho pedra e realidade. Ordena medidas exatas, busca cedros, ouro, bronze e pedras talhadas. Nada é improvisado. O templo nasce em silêncio, sem som de martelo, sem grito de operário. Cada bloco é encaixado com reverência. Cada detalhe é pensado para abrigar a glória. Quando a obra se eleva sobre o monte, a cidade inteira para. As colunas reluzem sob o sol. Os querubins estendem asas sobre o altar. O ouro reflete a luz como se o céu tivesse descido. Mas o verdadeiro templo não está nas paredes, está no coração do rei e do povo.
Deus não busca tetos, busca corações. O palácio pode ser alto, o ouro pode reluzir, mas sem fidelidade o santuário se torna só pedra. Salomão compreende. Convoca sacerdotes, músicos e levitas, e convoca a si mesmo, porque sabe que o trono também precisa se ajoelhar. A sabedoria que julga mães precisará um dia julgar o próprio rei. E o povo que vibra com o brilho precisará lembrar que glória sem obediência é fumaça. O templo está pronto. O cântico sobe, e uma nuvem densa começa a encher o lugar. Os sacerdotes não conseguem permanecer de pé. A glória do Senhor enche a casa. O nome habita entre o povo, e Jerusalém respira o sagrado. Deus não é visitante, é morada. Se esta história tocou o seu coração, permaneça comigo, porque nos próximos capítulos veremos o altar se acender, a rainha se curvar e o homem mais sábio do mundo lutar contra o próprio coração. Se este conteúdo te inspira e te leva de volta à palavra, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. O que vem a seguir não é apenas a beleza de um templo, é o retrato de uma alma. Como a sabedoria se ergue, e como às vezes ela se perde em meio ao brilho do ouro. O dia amanheceu sobre Jerusalém com uma luz diferente. As ruas estavam silenciosas, nenhum martelo, nenhum ruído, apenas expectativa. Depois de 7 anos de construção, o templo estava pronto. Era o maior e mais belo edifício já erguido em Israel. Mas Salomão sabia. O que realmente importava não era o ouro nas paredes, mas o Deus que nelas habitaria. Os sacerdotes se prepararam em silêncio. Os levitas afinavam instrumentos. Os anciãos traziam a Arca da Aliança, aquele cofre sagrado que continha as tábuas da lei e o testemunho do deserto. O povo acompanhava em reverência. Cada passo ecoava como batida de coração. E quando a arca finalmente entrou no Santo dos Santos, a cidade inteira se ajoelhou. Uma nuvem espessa encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. A presença de Deus havia descido. E o rei, tomado de temor e admiração, se prostrou diante do altar. Então Salomão levantou as mãos ao céu e orou. Sua voz não era de rei, mas de servo. Ele reconheceu que nenhum templo pode conter o Criador, que nem os céus dos céus são suficientes para abrigar sua glória. E ainda assim, Deus escolheu habitar ali, no meio de um povo imperfeito. A oração subiu como incenso, pedindo perdão para o arrependido, consolo para o aflito, justiça para o inocente e chuva para a terra seca. Salomão orou por todos, pelos estrangeiros que viriam de longe, pelos exilados que ainda viriam, pelos pecadores que um dia se voltariam ao santuário. Ele não pediu poder, pediu presença. Quando terminou, o rei se ajoelhou diante de todo o povo, e o fogo desceu do céu. As chamas tocaram o altar e consumiram o sacrifício. A multidão caiu com o rosto em terra. Não havia dúvidas. O Deus de Israel estava ali. O templo ressoava com cânticos, trombetas, harpas e lágrimas. Homens e mulheres, reis e servos, todos unidos em um só som. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O fogo continuou queimando, não como destruição, mas como sinal de aceitação. Era o mesmo fogo que um dia desceu sobre Moisés no deserto, o mesmo que iluminou o monte com Elias, o mesmo que agora selava o templo com aprovação divina. E naquele instante Salomão entendeu. Nenhum projeto humano é completo até que Deus o encha de glória. O homem pode erguer o altar, mas só o céu pode acender o fogo. Por dias, a cidade celebrou. 7 dias de festa, sacrifícios, danças e louvores. Israel inteiro veio ver a casa que se tornara símbolo de aliança.
Os muros ressoavam com música, os pátios exalavam incenso, e o som das trombetas atravessava vales e colinas. Era o auge de um reino, o ponto mais alto da história de uma nação. E o rei, cercado de esplendor, sabia: a presença é o verdadeiro tesouro. Sem ela, todo o ouro se torna pó. Quando a última trombeta silenciou e o povo voltou às suas tendas, o rei ficou só. O pátio vazio ainda cheirava a incenso e fumaça. E foi ali, no silêncio após a glória, que Deus falou novamente. Não com fogo, não com trovão, mas com voz mansa. Ouvi tua oração, Salomão, e escolhi este lugar para mim. As palavras desciam suaves, mas firmes, como o vento que move as montanhas. Deus prometeu que ouviria as orações feitas naquele templo, que perdoaria o povo quando se arrependesse, que sararia a terra quando os corações se voltassem a ele. Mas junto da promessa veio o aviso: se um dia vocês me abandonarem, se voltarem o coração para outros deuses, então este templo, tão glorioso, se tornará ruína. A mesma glória que abençoa também disciplina. E Salomão entendeu que o fogo no altar não era apenas celebração, era responsabilidade. O pacto estava firmado. A presença exigia fidelidade. Nos anos seguintes, Israel prosperou como nunca antes. O comércio cresceu, os portos se abriram, os reinos vizinhos buscavam alianças. Reis enviavam ouro, prata e especiarias. Entre eles, uma mulher viria mudar a história: a rainha de Sabá. Mas antes de sua chegada, o rei ainda saboreava o eco da presença divina. A sabedoria se tornara fama mundial. Povos viajavam semanas apenas para ouvir uma sentença, um conselho, uma parábola. Salomão falava sobre o voo dos pássaros, o caminho das estrelas, a força dos rios e o coração dos homens. Nada escapava à sua mente. Mas o que o tornava grandioso não era o conhecimento, e sim o temor do Senhor. Durante anos, o templo foi o coração pulsante de Israel. Ali o povo se reunia, ali o rei adorava, ali a glória lembrava a todos que o céu ainda olhava para a terra. Mas com o tempo, a rotina começou a substituir a reverência. O esplendor que desceu com fogo começou a esfriar em formalidade. E o rei que um dia pediu sabedoria começou a ouvir muitas vozes. Vozes que não vinham do altar. Deus continuava fiel. O pacto continuava firme. Mas a alma humana, mesmo cercada de glória, é frágil. E a história de Salomão, que começou em ouro, vai mostrar que até o coração mais sábio pode se perder quando o altar se apaga por dentro. Se esta história falou ao seu coração, permaneça comigo, porque no próximo capítulo veremos a visita que encantou um reino e a escolha que começou a dividir um coração. Se este conteúdo te abençoa, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. A história ainda não terminou. O fogo desceu, mas o verdadeiro teste está apenas começando. A fama de Salomão atravessou desertos e mares. Comerciantes levavam seus provérbios pelas rotas das caravanas, e marinheiros contavam histórias sobre um rei cujas palavras curavam conflitos e revelavam segredos. Em um reino distante, no sul, a rainha de Sabá ouviu os rumores, governava com inteligência e poder, mas as histórias despertaram algo mais fundo. Seria possível que existisse um homem cuja sabedoria vinha do próprio sopro de Deus? Determinada a descobrir, ela reuniu uma caravana imensa. Camelos carregando ouro, pedras preciosas e perfumes raros cruzaram o deserto como um rio dourado sob o sol. Após semanas de jornada, Jerusalém surgiu no horizonte, uma cidade viva, harmoniosa, sem ruído de guerra, sem pressa, repleta de ordem e paz. Ao entrar no palácio, a rainha se surpreendeu. Servos vestidos de linho branco, mesas fartas, músicos afinando harpas e um rei que governava sem espada.
apenas com serenidade e autoridade. A rainha fez perguntas difíceis. Testou Salomão com enigmas, dilemas e questões sobre o sentido da vida. Ele respondeu a cada uma sem pressa, com sabedoria que parecia vir de outro mundo. Suas palavras não soavam como discursos, mas como ecos do próprio Deus. E a rainha percebeu que a verdadeira sabedoria não destrói as perguntas, transforma quem as faz. Quando visitou o templo, ela parou. O incenso subia como nuvem dourada, e os cânticos preenchiam o ar, como se o céu tivesse descido à terra. A rainha se voltou para o rei e disse: Tudo o que ouvi em minha terra era verdade, mas não me contaram nem a metade. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque ama o seu povo para sempre. Suas palavras soaram como profecia. Ao honrar Salomão, ela honrou o Deus que o inspirava. Os presentes que trouxe, ouro, pedras preciosas e perfumes, eram valiosos, mas o presente que levou de volta era maior: revelação. Veio buscar um homem e encontrou o Deus por trás dele, porque a glória divina muitas vezes se esconde na humanidade até que a humildade a revele. Quando a caravana partiu de volta, as colinas refletiam a luz do meio-dia. 2 reinos haviam se encontrado, uma rainha em busca de respostas e um rei aprendendo que a sabedoria, quando compartilhada, se transforma em adoração. Os anos passaram. A paz se espalhou e a prosperidade se tornou parte da rotina. Cada porto transbordava comércio, cada tesouro acumulava riqueza. O nome de Salomão ecoava até os confins da terra. A prata era tão comum quanto as pedras nas ruas, e Jerusalém vivia entre música e abundância. Mas sob o som dos cânticos, algo silencioso começou a mudar. O rei que antes edificava altares passou a construir alianças. Casou-se com princesas estrangeiras, tratados selados com beleza e perigo. Palácios se multiplicaram, cavalos encheram os estábulos, e o coração que um dia buscou o céu começou a olhar demais para a terra. A sabedoria que guia nações também pode se perder quando o amor pelo mundo fala mais alto que o temor a Deus. Salomão continuava justo e brilhante, mas suas noites ficaram mais frias. O fogo que um dia caiu sobre o altar já não queimava dentro dele. Começou a erguer altares estranhos, não de pedra, mas de concessões. E o perfume dos presentes da rainha de Sabá foi substituído pela fumaça dos incensos de outros deuses. Deus permaneceu paciente. Falou através do silêncio, do incômodo, da saudade da presença. Mas quando o coração se afasta demais, até o silêncio parece paz. O homem mais sábio da terra estava descobrindo que sucesso sem rendição se transforma em armadilha. Com o tempo, Salomão começou a refletir. Já velho, contemplava o templo que construíra com tanto zelo. Sentia orgulho e também um vazio. Tocara a glória, mas perdera o centro. Escrevera milhares de provérbios, mas agora lutava com o próprio sentido da vida. Percebeu que a sabedoria sem obediência é como luz presa dentro de um vaso fechado. Brilha, mas não ilumina. Então ele escreveu novamente, não com orgulho, mas com arrependimento. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essas palavras não nasceram da amargura, mas da revelação. Salomão entendeu que a verdadeira beleza da vida não está na riqueza, nem na fama, nem no poder, mas em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O mesmo rei que ergueu o templo agora compreendia que o verdadeiro santuário é o coração rendido. Do vento quente de Sabá às colunas douradas de Jerusalém, a história completou o círculo. A sabedoria atraiu reis e povos, mas a própria sabedoria precisou ser redimida. Porque todo dom, mesmo o mais divino, se perde quando o orgulho substitui a gratidão. Que esta história lembre a todos que o ouro se apaga
impérios caem e o conhecimento não salva. Somente a reverência mantém o fogo aceso, e às vezes é preciso perder tudo para lembrar quem deu tudo primeiro. O trono de ouro ainda brilhava sob o sol, mas o coração do rei já não refletia a mesma luz. As canções de Jerusalém continuavam, mas a melodia da alma de Salomão havia mudado. O homem que um dia falara com Deus em sonhos, agora buscava respostas em vozes estranhas. Altares foram erguidos para deuses que não falam, estátuas foram adornadas com incenso e vinho, e o templo, aquele que um dia recebera o fogo do céu, agora era visitado por um rei dividido entre dois mundos. As esposas estrangeiras, vindas de reinos distantes, trouxeram consigo ídolos e tradições. O amor se tornou distração, e a sabedoria foi adormecendo. O mesmo homem que entendeu o coração das mães não conseguiu entender o próprio coração. O profeta o advertiu, mas o som da voz divina se misturou ao barulho do poder. Deus, em sua paciência, esperou. Esperou o rei olhar de novo para o altar. Esperou o homem lembrar do menino em Gibeão, ajoelhado sob as estrelas, pedindo apenas sabedoria para governar. Mas o tempo, que amadurece a fé, também pode corroer o temor. Salomão começou a confundir bênção com aprovação. Pensou que o sucesso era sinal de aliança, que a ausência de punição era silêncio de consentimento. Mas Deus não se cala por indiferença. Ele se cala para ensinar arrependimento. Então o Senhor falou novamente, não com trovões, não com fogo, mas com juízo. Visto que teu coração se desviou, dividirei o reino, não nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas nos dias de teu filho. Essas palavras caíram sobre Salomão como pedra sobre água calma. O rei olhou para o palácio, para o templo, para o trono, e percebeu que o ouro não podia comprar o perdão. O homem mais sábio da terra havia se tornado prisioneiro de sua própria glória. Naquela noite, sozinho, ele escreveu novamente, não como rei, mas como homem. E em cada palavra ecoava arrependimento. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ele sabia. O verdadeiro trono não é de ouro, é o altar do arrependimento. Com o tempo, o reino começou a mudar. Os muros de Jerusalém ainda estavam de pé, mas o povo já sentia o peso da distância entre rei e Deus. Os inimigos, antes derrotados, começaram a se levantar. A paz, que durara tantos anos, começou a rachar como vaso de barro antigo. E Salomão, agora envelhecido, cercado por luxo e silêncio, passou a olhar mais para dentro do que para fora. As coroas já não o impressionavam. Os salões dourados já não traziam alegria, porque o homem que perde a presença descobre o quão frio é o trono sem Deus. Mas o amor divino não desiste. Deus não apaga a chama. Ele a reacende. E na velhice, o rei começou a recordar. Lembrou do fogo descendo sobre o altar, do povo se prostrando em adoração, da voz que um dia o chamou de filho. O arrependimento, então, nasceu em silêncio. Não houve trombetas, nem coroações. Apenas um coração quebrantado diante de um Deus que ainda o amava. Salomão entendeu que o poder não o sustentava. A graça, sim. E a sabedoria, que antes o fez grande, agora o fazia humilde. Ele escreveu pela última vez: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Essas palavras foram seu testamento. Um rei que começou buscando sabedoria e terminou buscando perdão. Um homem que provou tudo e descobriu que nada se compara à presença de Deus. Quando Salomão partiu, o reino estava dividido, mas a promessa continuava viva, porque o trono de Davi não terminaria nele. Séculos depois, outro filho de Davi viria, não para erguer templos de pedra, mas para habitar em corações.
O verdadeiro rei não se assentaria em ouro, mas em graça. E onde Salomão falhou, Cristo triunfou. O legado do rei sábio permanece. A busca pela sabedoria é santa, mas o temor do Senhor é o princípio e o fim de toda sabedoria. Nada é mais valioso do que um coração rendido, porque mesmo quando caímos, a voz da misericórdia ainda chama pelo nome. O sol se punha sobre Jerusalém, dourando as pedras do templo. O vento soprava entre as colunas, como se o próprio tempo respirasse lembranças. Os cânticos haviam cessado, os reis vizinhos haviam partido, e o trono de Salomão agora repousava em silêncio. Mas mesmo o silêncio fala quando carrega a marca de Deus. Salomão envelheceu, e com os anos vieram as marcas da sabedoria e as cicatrizes da queda. Nenhum exército o derrubou, nenhuma espada o feriu. Seu maior inimigo foi o mesmo que habita em todos os homens, o próprio coração. E ainda assim, entre arrependimento e graça, o rei encontrou algo que nunca perdera: a voz de Deus o chamando de volta. Nos últimos dias ele não buscava mais coroas, nem alianças, nem aplausos. Buscava apenas compreender o que permanece quando tudo passa. O homem que construiu o templo agora sabia: o verdadeiro santuário não é feito de ouro, mas de entrega. O mesmo que governou sobre reis, agora se rendia diante do Rei Eterno. À noite, olhando para o altar, Salomão lembrava do fogo que um dia desceu dos céus. Lembrava da nuvem que encheu o templo, da voz que o visitou em Gibeão, do amor que o sustentou mesmo quando errou. E ali, em meio às memórias, escreveu o que seria seu último ensinamento: o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aquele que um dia pediu sabedoria para governar, agora tinha sabedoria para viver. Compreendeu que a vida é breve e a grandeza passageira, que o ouro se desfaz, mas o caráter permanece, que os reinos se fragmentam, mas a fé reconstrói o que o orgulho destrói. O trono se tornou apenas um assento, mas a sabedoria de Salomão tornou-se herança. E ainda hoje, suas palavras ecoam: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Versos que atravessaram séculos, guiando reis e anônimos, sábios e aflitos, lembrando que o maior conhecimento é confiar. O templo continuava de pé, testemunha silenciosa de uma história de glória e arrependimento. O homem falhou, mas Deus permaneceu. Porque as promessas de Deus não dependem da perfeição humana, dependem do amor que nunca se cansa de recomeçar. E assim, a história do rei mais sábio se transforma na história do perdão mais profundo. Deus não apagou o nome de Salomão. Ele o escreveu na eternidade, pois mesmo as mãos que erram podem se tornar instrumentos de revelação quando se rendem à graça. Anos depois da morte do rei, o templo ainda brilhava ao entardecer. Peregrinos subiam os degraus de pedra e lembravam: foi aqui que o fogo desceu. E em cada geração, os filhos de Israel repetiam suas palavras, os provérbios, as canções, os ecos de uma sabedoria que ainda guiava corações. Mas a história de Salomão não termina no passado. Ela atravessa o tempo e alcança quem vive hoje, porque cada um de nós constrói templos, não de pedras, mas de escolhas. E dentro de cada um existe um trono. A pergunta é: quem reina nele? Salomão viveu o auge e o abismo. Conheceu o poder e a solidão. Entendeu que a maior vitória não é dominar o mundo, mas vencer a si mesmo. E no final, descobriu o segredo que todo coração precisa aprender. A sabedoria começa quando o orgulho se cala e o espírito se curva diante de Deus. Os reis morrem, as coroas caem, mas a sabedoria divina permanece como tocha acesa entre os séculos. E quando lemos suas palavras, não encontramos apenas conselhos, mas confissões de um homem que aprendeu que a graça é maior que a glória. Senhor,
ensina-nos o que Salomão aprendeu com lágrimas, que nenhuma conquista vale mais que a tua presença. Que a vida sem o teu sopro é apenas eco, e que não há sabedoria verdadeira longe do teu amor. Reacende em nós o fogo do primeiro amor, aquele que faz o coração queimar pelo que é eterno. Restaura em nós o temor que protege a alma. E se algum dia nos desviamos, fala conosco outra vez, mesmo que seja em silêncio. 1000 anos depois, outro filho de Davi nasceria. Não em palácio, mas em manjedoura. Não coroado com ouro, mas com espinhos. E ao falar ao povo, ele diria: Eis aqui quem é maior do que Salomão. O Cristo, o cumprimento das promessas, o herdeiro da esperança, o rei que não veio para ser servido, mas para servir. O rei que não buscou sabedoria, porque ele é a própria sabedoria encarnada. E assim, a história se completa. O trono terreno se desfaz, mas o trono eterno permanece. O ouro perde o brilho, mas a luz de Deus continua acesa. O templo de pedra cai, mas o templo do Espírito se levanta em cada coração que crê. Hoje, ao olharmos para a vida de Salomão, vemos mais do que história. Vemos um espelho. Um lembrete de que a sabedoria sem Deus é apenas vaidade, e que o verdadeiro entendimento é aprender a ouvir a voz que nunca muda. Deus não procura perfeição, procura rendição. E é nessa rendição que o homem encontra paz. Senhor, diante de Ti estão nossos reinos, nossos planos e nossos templos. Tudo o que construímos com as mãos é pequeno diante do que o Teu amor constrói no coração. Se em algum momento nos desviamos, fala conosco de novo, mesmo que seja em silêncio, e reacende em nós a fé que o tempo tentou apagar. Assim como fizeste com Salomão, toma nossas quedas e transforma em sabedoria. Toma nossas fraquezas e transforma em testemunho. Toma nossa vida e faz dela um altar. Que Teu Espírito habite em nós. Que Teu fogo nos purifique e que, ao final, possamos ouvir Tua voz dizendo: Bem-vindo, servo bom e fiel. Amém.